Irmãos, é meu privilégio e também responsabilidade meditar nesse tema que está proposto, o retorno do rei. E ao contrário do que alguém possa pensar, não fui eu que sugeri esse tema para mim mesmo, já estava programado pela organização, mas evidentemente quando estava sendo sorteado entre os palestrantes os temas, e eu vi que esse tema estava lá, então eu me adiantei, obviamente, e tomei posse da bênção, Peguei esse tema com o qual eu tenho um pouco mais de familiaridade. Eu vou meditar brevemente nessa noite sobre esse tema com base numa passagem bíblica que eu gostaria que nós lêssemos. Aliás, é a mais conhecida, a mais famosa das passagens que descrevem a segunda vinda de Cristo. É Apocalipse 19, versos 11 até 21. Apocalipse 19, versos 11 a 21, a palavra diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Durante toda a narrativa do livro de Apocalipse, por várias vezes e de forma crescente, João mostrou a seus leitores a existência de uma batalha, uma grande batalha no fim dos tempos, quando os inimigos do povo de Deus devem ser definitivamente esmagados. Porém, um fato curioso, se você prestar atenção ao ler o texto de Apocalipse, é que apesar dele mencionar 7 vezes essa batalha, esse confronto, esse momento da verdade no fim dos tempos, ele não descreveu detalhadamente a batalha em momento nenhum. E mesmo aqui, nesse texto que nós lemos, o que nós temos não é uma descrição cinematográfica ou hollywoodiana de uma batalha. Há uma espécie de abreviação dela. Cristo volta, e os inimigos são instantaneamente fulminados. Não há uma disputa aqui. Há um massacre. O motivo é que
a vitória de Cristo, essa vitória de Cristo e de seu povo nessa chamada batalha final, né, que coincide com a segunda vinda de Cristo, representa uma consumação da vitória que Cristo obteve na cruz e que, portanto, foi realizada em sua primeira vinda. Por isso o tema aqui hoje é o retorno do rei. Ele já é rei. Ele não se tornará em algum momento. É o rei que já ocupa esse posto, que já desfruta dessa posição, que retornará para consumar os seus propósitos. A batalha sangrenta já aconteceu, entrou para a história, é passado. Ela foi realizada na cruz, sim, porque lá Cristo sangrou. No fim dos tempos, na batalha final, há apenas o sangue dos seus inimigos e a carne deles que sacia as aves de rapina. Meus irmãos, o Apocalipse responde uma dúvida dos crentes da época em que ele foi escrito, provavelmente no ano 95 ou 96 do primeiro século, mas que pode ser uma dúvida de todos os crentes em todas as épocas, que é a seguinte: se Jesus já derrotou Satanás na cruz, porque isso é o que o Novo Testamento afirma categoricamente, então por que o diabo parece ter tanto poder neste mundo exatamente agora? Por que os crentes lá do primeiro século, e também em muitas regiões do mundo atual, sofrem tanta perseguição e enfrentam tanto sofrimento, se Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Os crentes não deveriam já estar livres dessas coisas e desfrutando da vitória plena de Cristo nessa vida? A resposta do Apocalipse é que essa vitória de Cristo e a consequente derrota de Satanás e dos seus inimigos precisa ser vista em duas etapas. A primeira etapa é a primeira vinda de Cristo, onde ele impôs sobre o dragão a derrota que o deixou sem perspectivas de reverter o quadro. O capítulo 12 de Apocalipse mostrou que ele foi expulso do céu e perdeu o direito de acusar os crentes lá diante da face de Deus. Sendo assim, o livro mostra que o reino de Deus já foi plenamente estabelecido no céu. Porém, ele precisa ser transferido, por assim dizer, consumado ainda na terra. Porém, na terra, ele já foi estabelecido embrionariamente. Por isso ele é um reino em expansão, aguardando no fim uma consumação que não será, até onde nós podemos ver, gradual, mas que será de uma maneira instantânea. O fato é que, se você ler o final do capítulo 12 de Apocalipse, você percebe que o dragão foi lançado para a terra. E na terra, ele permanece sob restrição divina. É interessante porque depois do capítulo 12, quando ele é lançado para a terra, ele não aparece mais no livro, exceto no capítulo 20. Mas quem aparece então nessa fase, nesse período todo, são seus instrumentos, seus aliados. Ele está sob restrição divina, porém foi-lhe concedido que ele atue através de instrumentos. Então, a partir do capítulo 13, João mostrou quem são e o que fazem esses instrumentos do dragão. Ele descreveu duas bestas, dois monstros. Um monstro, uma besta subindo do mar, e a outra da terra. E claramente, essas duas bestas, esses dois monstros, recebem a autoridade do dragão, ou seja, são seus representantes da terra. Pela leitura do livro, nós percebemos que as duas bestas, no primeiro momento, significam sistemas, respectivamente o poder imperial e a falsa religião, também ligada ao poder imperial. São sistemas que são compostos por pessoas, evidentemente, como reis, como falsos profetas, e que estão localizados nos dias de João na cidade de Roma, a qual representa as duas bestas. E dela, esse poder emana para todo o império, perseguindo e enganando
os cristãos, pelo poder da espada, pelo poder da falsa religião, ou seja, perseguindo e enganando. Porém, em seguida, João descreveu um terceiro instrumento ou aliado do dragão, também identificado com Roma, mas que representa outra faceta da sociedade daqueles dias: a grande meretriz Babilônia. Sim, esse é o lado sedutor do império, o lado sensual da idolatria e do comércio, através do qual os cristãos eram levados, induzidos, seduzidos para se tornarem infiéis a Deus. E desse modo, na figura de um rei, na primeira besta, de um profeta falso, na segunda besta, e de uma prostituta em Babilônia, nós temos uma tríade, os aliados do dragão, ou melhor, seus instrumentos para agir no mundo. Muitos crentes poderiam estar pensando naqueles dias que o grande problema que eles enfrentavam era a perseguição de Roma sob a figura da primeira besta. Porém, João mostrou outros dois perigos: o engano da falsa religião e a sedução dos prazeres idolátricos da grande cidade. Porém, finalmente, ele mostrou como esses três sistemas, trabalhando em cooperação, tentam destruir o povo de Deus. E aí está a explicação do Apocalipse para o motivo pelo qual os crentes sofrem tanta perseguição, tanto sofrimento, tanto desafio neste mundo, apesar de Satanás já ter sido derrotado por Cristo. Porém, meus irmãos, o Apocalipse vai além e mostra como os três aliados do dragão são finalmente destruídos, e por fim também como o dragão é plenamente destruído. E ele narra isso seguindo a ordem inversa, como ele apresentou esses inimigos. Ele apresentou primeiro as duas bestas no capítulo 13, depois apresentou Babilônia no capítulo 14, descreveu ela em detalhes no capítulo 17, e então passou a mostrar a destruição de Babilônia no capítulo 18, e no final do capítulo 19, que é o que nós lemos, a destruição das duas bestas, restando para o fim, capítulo 20, apenas a descrição completa da destruição de Satanás. Há 4 cenas marcantes nesse texto que nós lemos e que nos levam a meditar no que é, no que significa, no que será o retorno do nosso rei. A primeira cena que nós temos é do guerreiro celeste. O verso 11 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. A primeira vez que João viu esse céu aberto foi quando aquela voz o chamou para ir até o céu, a fim de contemplar as coisas que deviam acontecer em breve, Apocalipse 4, verso 1. Porém, naquele momento, João viu apenas uma porta aberta e foi dito que ele deveria subir e passar por ela. E assim, a realidade celeste, invisível aos olhos humanos, foi descortinada, foi revelada, no melhor sentido do termo Apocalipse, foi revelada para João. Lá ele enxergou o trono de Deus e as incontáveis criaturas celestes que o rodeiam. Ele viu o momento sublime da coroação de Cristo, no capítulo 5, quando o Cordeiro se aproximou do trono e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado, e todas as criaturas celestes então começaram a cair, umas após outras, prostradas diante de Cristo. Esse foi o momento maior da história celeste, quando Cristo é coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no sentido redentivo, no sentido para aplicar sua redenção no mundo. Glorificado, portanto, ele pode mandar o Espírito Santo e pode consumar, terminar a sua obra de expansão, de pregação do seu evangelho em todo o mundo. A primeira figura, naquele momento, quando ele vê uma porta aberta apenas, representa algo parcial, mas agora o próprio céu está aberto, o que aponta para a plena revelação das verdades mantidas ocultas até este momento. E a primeira figura que João vê saindo desse céu aberto é um cavalo branco, no grego, o riptos leukos, branco cavalo. Essa é exatamente a mesma expressão para a descrição daquele cavalo, outro lá que foi liberado do primeiro selo
do livro, no capítulo 6, quando o cordeiro abriu. Por isso impressiona que tantos intérpretes tenham tanta relutância em relacionar os dois cavaleiros, os dois cavalos. Até mesmo o Gregory Bill, talvez o maior expositor de Apocalipse da atualidade, vê o primeiro como uma provável paródia de Cristo. Mas não há nenhuma paródia nessa relação, os termos são idênticos. O cavalo do primeiro selo precisa se relacionar diretamente com o cavalo branco do capítulo 19. Ou então os símbolos de Apocalipse não fazem mais qualquer sentido, nem seguem qualquer lógica. Mas o ponto é simples. No primeiro selo, ele representa Cristo através da conquista efetuada em sua primeira vinda. Ou seja, a vitória do Evangelho e o direito de que esse Evangelho seja pregado em todas as tribos, raças, línguas e nações, o mundo. E como fará isso? Como será pregado? Através da igreja, capacitada pelo Espírito Santo, que veio para tornar o povo de Deus testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É por isso que Cristo diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Vão e façam discípulos, preguem o Evangelho a toda criatura. Eu estou convosco todos os dias. A garantia do sucesso é Cristo, a presença dele. Primeiro, a autoridade dele. Eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Agora eu compartilho essa autoridade com o meu povo, para que vão e para que façam esses discípulos. E assim ele sai vitorioso e para vencer, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Mas aqui no capítulo 19, ele representa, o símbolo representa o Cristo vitorioso da segunda vinda. Quando então ele retorna para destruir de uma vez por todas os seus inimigos. Assim, o arco que atinge os eleitos do primeiro cavaleiro, isso na interpretação de Vitorino de Petóvio, lá ainda no quarto século, o arco que atinge os eleitos, agora é a espada que vem para destruir os seus inimigos. As descrições de Cristo a partir do versículo 11 são muito emblemáticas. Ele fala: o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O interesse de João é descrever o cavaleiro, e ele faz isso relembrando alguns dos títulos que já foram dados a Jesus ao longo do livro. E ele reúne aqui 7 títulos ou descrições de Cristo. Primeiro, fiel e verdadeiro, está lá em Apocalipse 3,14. Segundo, julga e peleja com justiça, está lá em Apocalipse 16,7, também no 19,2, no início desse capítulo. Olhos como chama de fogo, Apocalipse 1,14, 2,18. Na cabeça muitos diademas, 6,2, 14,14. Nome secreto, está lá em Apocalipse 2,17, também está no 3,12. Manto tinto de sangue, está lá no capítulo 14, verso 20. E o nome Verbo de Deus é uma reminiscência da explicação do próprio João no seu Evangelho, o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Praticamente, todas essas descrições apontam para a justiça de Cristo, seu direito de executar o juízo, bem como sua capacidade de fazer isso. 3 vezes é mencionado que ele tem um nome, o nome, como ele se chama. Portanto, é o caráter de Cristo como vingador que está em evidência, considerando que ele está descendo do céu, para tomar vingança dos inimigos que tanto oprimiram a igreja. Nesse sentido é que ele se chama fiel e verdadeiro, e que julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, ou seja, reforça o sentido de seu juízo, da justiça de seu juízo, da capacidade de discernir os pecados humanos dignos de punição. As várias coroas, diademas na cabeça mostram sua superioridade em relação ao dragão e à primeira besta, que também tem diademas, respectivamente 7 e 10. Mas Cristo tem muitas diademas, e o sentido é incontáveis.
O nome secreto provavelmente seja uma referência à revelação de Cristo como juiz implacável, que é diferente nesse sentido daquele Jesus servo, humilde, sofredor, que foi revelado na primeira vinda. O manto tinto de sangue é uma antecipação de sua ação de esmagar as uvas do vinho, do lagar, da ira do Deus Todo-Poderoso. E o último título, já foi dito, identifica ele como, na tradição joanina, o instrumento da criação, da redenção e da consumação. O verbo, o logos, a palavra de Deus. O verso 14 diz que seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. De fato, o texto não descreve um exército, mas vários exércitos, várias companhias, cavalarias. A ideia é muitos regimentos de cavalarias, incontáveis soldados celestes, todos montando cavalos brancos, que o identificam também com o próprio Cristo, e vestem roupas de linho finíssimo, branco e puro, apontando para a absoluta santidade desses soldados. Provavelmente sejam os anjos de Deus. E diversas passagens do Novo Testamento descrevem os anjos envolvidos na segunda vinda de Cristo. Porém, não dá para descartar a possibilidade de que também sejam crentes, santos, né? Porque eles também, os santos, os crentes em Apocalipse, às vezes são descritos como vestindo roupas brancas de linho, como as almas, né, dos mortos que estão lá debaixo do altar, no quinto selo, e clamam por justiça. E esse aqui é o momento da justiça. E foi dito também, ou será dito depois, que essas mesmas almas julgariam, participariam do julgamento. Então, não é impossível que sejam dois grupos, tanto de anjos quanto de santos, descendo com Cristo para o massacre, para a vitória dele. Mas a descrição dos exércitos aqui é muito rápida, porque Cristo domina a cena inteiramente. E na verdade esses exércitos são coadjuvantes. Eles não participaram das batalhas da primeira vinda de Cristo. Ele lutou sozinho. Eles apareceram hora ou outra no nascimento. Também fala de exércitos do céu que apareceram lá, segundo Lucas, e louvaram a Deus. São coadjuvantes, eles não lutam, eles não participam da batalha. Eles assistem, são espectadores. O que nós temos aqui é um guerreiro solitário, desde o começo. Cristo venceu sozinho a sua primeira batalha, a primeira vinda, e vence sozinho sua batalha final. Por quê? Porque sai da sua boca uma espada afiada, diz o verso 15, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente, em pessoa, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Quantas palavras, né? Para descrever uma só sentença. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao padrão 7 e 4, tão comum em Apocalipse, agora temos um padrão de 4 outra vez. São mais 4 descrições para Cristo. Ele tem a espada afiada que sai da boca para ferir as nações. Ele regerá as nações com cetro de ferro. Ele pisa pessoalmente o lagar do vinho da fúria. E ele tem o nome escrito na coxa e no manto, que o nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todas essas descrições apontam para o domínio de Cristo sobre as nações rebeldes. O castigo que ele imporá sobre elas, através da espada que sai da sua boca, a palavra, né? Reminiscência de Isaías 11:4, Isaías 49:2. Através do cetro que as regerá, o Salmo 2, verso 9. E através dos pés que pisará o lagar, esmagando os seus inimigos, Isaías 63, de 1 a 6. O último nome dado a Cristo nessa descrição apenas confirma a razão do seu triunfo sobre todos, Rei dos Reis, Rei e Senhor. Ele foi coroado no capítulo 5, ele tomou o livro da mão direita do Pai, ele está abrindo, ele governa, ele comanda. A cena, portanto, é dominada pelo guerreiro celeste. Mas então, muda-se a cena para algo pictórico, muito interessante. É o chamado para as aves. O verso 17 diz: Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais
carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Ora, ele descreveu tão grandiosamente o cavaleiro, o guerreiro celeste, era de se esperar que agora ele descrevesse os inimigos, aqueles que ousaram desafiá-lo, a fim de que a expectativa pela batalha se acentuasse. Porém, o que se vê é um fato inusitado nesse sentido. Esse anjo que se põe em pé no sol e convoca as aves para comerem carnes. E será desse modo, satírico, que os inimigos serão descritos. Eles são descritos como carne que as aves irão comer. Desde reis, primeira classe, portanto, carne de primeira, cavalos e carne de terceira e assim por diante. Fica evidente, portanto, que a batalha é desigual. Não são dois exércitos parecidos com forças equilibradas. É um total desequilíbrio. O guerreiro celeste é a própria palavra criadora, enquanto que os guerreiros terrenos são carne. O pano de fundo dessa passagem é Ezequiel, capítulos 38 e 39. Peço a gentileza, se tiver sua Bíblia, abra em Ezequiel, capítulo 39, versos 17 a 20, que descreve a invasão de Gog e de Magog contra Israel. E aqui nós temos algo formidável para entendermos Apocalipse e o modo como ele usa o Antigo Testamento. Verso 17 de Ezequiel 39 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne, e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã, do meu sacrifício, que oferecerei por vós. Comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis, de cavalos e cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. A descrição de uma batalha do Antigo Testamento, uma profecia da destruição dessas nações, Gog e Magog. Portanto, e essa batalha aparece várias vezes ao longo do livro, essa menção a Gog e Magog, mas literalmente só no capítulo 20. Daqui a pouco eu tentarei resumir o motivo disso. Mas o fato é que essa batalha aqui de Ezequiel, capítulo 38 e 39, é o pano de fundo da grande batalha final esperada na segunda vinda de Cristo. É verdade que a lista de guerreiros que servirão de ceia para as aves em Apocalipse é um pouco diferente, ela não segue estritamente a lista de Ezequiel, estando mais apropriada aos dias de João, descrevendo reis, os generais, os comandantes de milhares, os famosos Quiliarcom, de 1000, comandante, príncipe de 1000, os generais daqueles dias, os poderosos, os soldados representados nos cavaleiros com seus cavalos. Mas resume dizendo: carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Mesclando, portanto, os mesmos inimigos que foram descritos, tremendo do dia da ira de Deus, quando da abertura do 6º selo, ainda lá no capítulo 6, verso 15, quando eles disseram para os montes, para as rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ciclo, recapitulação, retomando temas. Apocalipse faz isso o tempo todo. Por isso todos os homens ímpios estão aqui, a fim de servirem como alimento para as aves, os corvos. Digno de nota é a comparação natural que se estabelece no capítulo 19
entre duas ceias. Porque lá no começo foi dito, e foram ditos que eram bem-aventurados aqueles que foram convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E aqui nós temos a ceia, e a palavra é a mesma, a língua grega, dos corvos. 2 banquetes, portanto, no fim do mundo. Porém, no primeiro, os convidados, os crentes, tomam lugar à mesa com roupas apropriadas. No segundo, os convidados, ímpios, são a carne que os corvos irão devorar. Essa é a cena antecipatória da batalha. Você já sabe o resultado dela. Não há nenhum suspense. Quando o anjo chama as aves, você já sabe o que vai acontecer. Só então passa a descrição dos inimigos, que estão aqui nos versículos 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Os inimigos aqui são descritos. João diz que viu a besta, os reis da terra, com seus exércitos congregados para a batalha. A besta, nesse momento, toma a forma de um homem, pois João a vê ao lado dos reis da terra. É nesse ponto que a besta deve ser vista como aquela cabeça que deu nova vida ao sistema, lá em Apocalipse 13:3, ou o 8º rei que procede do 7, lá do capítulo 17, verso 11, ou seja, na descrição do próprio João, da sua epístola, o anticristo. O autor, ele repete a descrição da intenção dos reis da terra de se congregarem. Eles estão animados para isso, para pelejarem contra o Cordeiro. Já falou isso lá no capítulo 17, verso 12 e 14. E finalmente diz que os 2 agora reúnem seus exércitos e estão ali frente a frente com o Cordeiro para enfrentar, para pelejar. Estão desafiando o Cordeiro. Estão prontos, ele diz, para fazerem guerra, essa é a expressão, para fazer a guerra contra aquele que está sentado no cavalo e contra o seu cavaleiro. Porém, como já disse, quando se esperava, então, a descrição de uma batalha hollywoodiana, ela não acontece. Não tem descrição. Nem parece haver uma batalha. Cristo volta, os inimigos são aprisionados, os 2, o anticristo, o falso profeta, e os demais homens são mortos e devorados. É interessante que juntamente com a besta, foi aprisionado também o falso profeta, ou ele chama fazedor de sinais. Aquele que diante da besta realizava sinais para enganar os que receberam a marca da besta e eram os adoradores da imagem dele, ou dela. O destaque dado para esse segundo personagem aqui é mais uma vez em relação à sua tarefa religiosa de enganar e seduzir as pessoas com falsos milagres. E o texto diz que ambos foram lançados vivos para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E o fato de serem lançados vivos é aqui uma atestação tanto do seu sofrimento extremo, mas também reforça a ideia de que se tratam de 2 pessoas. E é a primeira vez que ele menciona esse lugar de tormento no livro, explicitamente, né, o lago de fogo e enxofre. Ele já mencionou antes a função do fogo e do enxofre no tormento dos ímpios, né? Lá em Apocalipse 9, 17 e 18, no 14 e 10. Mas é a primeira vez que um lugar é designado pelo termo lago. Isso provavelmente seja uma equivalência àquele lugar de punição que o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, descreve como sendo a Guiena, né? Ou a Giena. A figura bíblica da Guiena ou Giena deriva-se daquele lugar do Antigo Testamento chamado Vale do Filho do Inom, que era um lugar de idolatria no Antigo Testamento, onde se queimavam crianças.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, 3, Jeremias 7, 31 menciona esse lugar. E ele se tornou uma espécie de lixão no sul da cidade de Jerusalém, lá nos dias de Cristo, onde sempre havia fogo e fumaça e vermes corroendo. Jesus usou essa figura certamente quando disse: e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno. Aqui a expressão inferno, né, é usada para traduzir Guiena, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9, 47 e 48. Apesar desse termo aparecer algumas vezes no Novo Testamento e ser traduzido como inferno, eu entendo que essa não é a melhor tradução, porque trata-se de um lugar diferente do Hades, que tem o sentido primário de túmulo, mas também adquire o sentido de punição, especialmente na parábola do rico e do Lázaro. A Guiena não é esse lugar intermediário para onde vão as almas, onde as almas permanecem até o juízo final. A Guiena parece ser um lugar para onde vão as pessoas após o juízo final, com corpo e alma completos. Por isso Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na Guiena, no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, corpo e alma. O lago de fogo é esse lugar, para onde os ímpios vão ressuscitados também, para serem punidos no corpo e na alma. Por isso provavelmente João descreve a besta e o falso profeta como descendo vivos para o lago de fogo e enxofre. E finalmente, meus irmãos, nós temos a quarta e última cena dessa impressionante passagem. O versículo 21 diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Assim como não houve batalha ou esforço para aprisionar e lançar para o lago de fogo os dois grandes inimigos, também não há qualquer esforço para destruir os restantes. Com economia de palavras e até um desconcertante desequilíbrio descritivo, João diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Simples assim. Ou seja, a maior parte da frase descreve o instrumento que exterminou os restantes, o resto. Mas esses restantes, esse resto, são aqueles que estavam lá antes: os reis, os poderosos, os comandantes, todo escravo, todo livre, ou seja, todos. Uma vez que o texto mencionou há pouco que essa espada, com ela Jesus iria ferir as nações, é possível identificar nesses restantes todas as nações do mundo, ou seja, o sistema mundano como um todo, já amplamente figurado na destruição de Babilônia. E assim, o anunciado e predestinado banquete das aves finalmente aconteceu. Meus irmãos, antes de nós concluirmos, eu gostaria de dar um destaque ainda decisivo aqui para estabelecer o sentido em que Apocalipse recapitula essa grande história, e ele conta e reconta tantas vezes, porque não se deve lê-lo de maneira linear, né? Ou como se fosse cronológica, capítulos subsequentes. E a questão está justamente aqui na chamada Batalha das Aves. O meu ponto é que o capítulo 20 recapitula o 19, reconta a história do 19, especialmente no que diz respeito a essa batalha final. Geralmente os defensores da visão pré-milenista entendem que se tratam de duas batalhas diferentes, ou seja, uma batalha antes do milênio, essa é a batalha do capítulo 19, quando Cristo vem e lança no lago de fogo a besta, o falso profeta. Então tem um milênio inteiro, 1000 anos na terra de reinado de Cristo, e depois Satanás é solto da prisão, e aí acontece a batalha de Gog e Magog. Então, como se fossem duas batalhas, uma antes do milênio e outra depois do milênio. No entanto, existe uma indivisível ligação
entre o relato dessas duas batalhas, ou da descrição, das duas descrições da batalha, que é exatamente Ezequiel 38 e 39. O relato da batalha de Gog e Magog, porque as duas descrições, tanto a do capítulo 19, do Cavaleiro Branco, quanto a do capítulo 20, quando Satanás é solto da prisão e sai enganar as nações, Gog e Magog, se baseiam no texto de Ezequiel 38 e 39, ou seja, quando Gog e Magog invadem Israel. Porém, são destruídos por Deus na batalha das aves. Veja, no capítulo 19, João não mencionou explicitamente Gog e Magog, porém mencionou quem? A ceia das aves. O momento quando estas foram chamadas para vir e comer carne de comandantes, soldados, reis, etc. E essa cena se baseia na batalha de Gog e Magog, mas de Ezequiel 39, 17 e 22. Por sua vez, na descrição da batalha no capítulo 20, João não vai mencionar as aves, mas menciona explicitamente Gog e Magog, capítulo 20, verso 8. Portanto, inegavelmente, as duas descrições estão relacionadas, tendo a mesma batalha do Antigo Testamento como pano de fundo. Isso significa que a batalha do capítulo 20 de Apocalipse, aquela em que Satanás é solto da prisão e sai para enganar as nações, né, Gog e Magog, é uma recapitulação da batalha do capítulo 19, quando Cristo volta do céu, destrói as nações e as aves se fartam das carnes dos seus inimigos. E isso põe fim à ideia de que os eventos do capítulo 20 acontecem depois dos eventos do capítulo 19, porque eles não acontecem depois, eles recapitulam esses mesmos eventos. Na verdade, dentro do objetivo literário da repetição, João deixou para a última vez que conta a história, para o fim, a explicação sobre como o dragão foi destruído. Isso é um objetivo literário. Deste modo, ele narra outra vez no capítulo 20 a mesma batalha do 19, mas agora a câmera está focada no dragão. Antes estivera focada nas duas bestas, mas é uma só batalha, a qual ele já fez menção 5 vezes até aqui em Apocalipse. A primeira menção que ele fez dessa batalha foi no capítulo 1, verso 7. A segunda foi no capítulo 6, verso 12 a 17. A terceira foi no capítulo 11, verso 15 a 19. A quarta foi no 14, 18 a 20. A quinta foi no 16, de 12 a 21. A sexta aqui, no capítulo 19. E a sétima, no capítulo 20. É desse modo, é assim, portanto, que o Apocalipse conta, explica como cairão, como tem que cair todos os aliados ou instrumentos do dragão. O rei, o profeta falso, e a meretriz, mas principalmente, no fim, o dragão. E tudo isso na única, na indivisível e toda visível segunda vinda de Cristo. Porém, a segunda vinda de Cristo não é o momento da batalha decisiva que garante a derrota de Satanás. Esse momento não está reservado para o futuro. Ele já entrou para a história. Ele já é fato, ele já é realidade. Ele aconteceu no nascimento, na morte, na ressurreição, na ascensão de Cristo. Essa mesma vitória foi assegurada e expandida no Pentecostes. E, portanto, a segunda vinda é tão somente a sua consumação. É por isso que ela é o retorno do Rei.